Bom dia, meus irmãos queridos. Que a bênção do Senhor Jesus esteja com você, esteja comigo também nesta manhã. E seja muito bem-vindo à nossa sala, da esperança. Nós vamos agora estudar a nossa lição, hoje domingo. A nossa lição tem como título Vida e Ministério de Jesus, tá? Nós vamos estudar a palavra de Deus em Lucas capítulo 4 e Isaías capítulo 61. E aqui nós temos uma mensagem importantíssima de Jesus para nós, tá? Da missão de Jesus. Como exemplo, nós devemos seguir os passos de Jesus, seguindo a sua missão, tá? Aliás, todos nós somos missionários porque recebemos também uma missão. E aqui Jesus conta, no capítulo 4 de Lucas, a sua verdadeira missão, o que ele veio fazer, aqui nesta terra, e como nós também devemos cumprir com a nossa missão. Então nós vamos orar agora pedindo a Deus a sua bênção para o nosso estudo. Ó Deus amado, querido, nosso Pai, abençoe esse momento que nós vamos estudar a Tua Palavra. Os meus irmãos e eu estamos juntos, assim como todos os dias nos reunimos na nossa sala, a Sala da Esperança, hoje também, nesta manhã de domingo, para estudar esta tão importante e maravilhosa lição. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos. Aqui na nossa lição, no capítulo 4 de Lucas, o verso 16 ao verso 19, Jesus ele conta, um dia, diz aqui a história que um dia Jesus ele saiu da sua cidade de Nazaré, aliás, ele foi à cidade de Nazaré, ali na região da Galileia. A cidade de Nazaré era a cidade natal de Jesus, tá? Jesus foi criado em Nazaré. E diz aqui a palavra de Deus em Lucas capítulo 4 que quando ele chegou à sinagoga, naquele sábado, que também era costume de Jesus estar frequente nos cultos de adoração a Deus no sábado. Então, o texto diz assim: indo para Nazaré, onde foram criados, entrou no sábado na sinagoga conforme o seu costume e levantou-se para ler. Tá? Quando Jesus chegou ali, Jesus ele levantou em meio à multidão ali para ler as Escrituras Sagradas. Tá? Diz aqui que no início do ministério público de Jesus, ele viajou a Nazaré, na região da Galileia, essa era a sua cidade natal, e as pessoas dali já tinham ouvido falar da obra e dos milagres de Jesus. Então, certamente eles foram ali, tá? Com o primeiro objetivo, que era adorar a Deus, e também para ver Jesus, encontrar com Jesus, já que Jesus, ele tinha por costume também estar nos cultos, de adoração a Deus no sábado. Tá? Jesus ele levantou para ler as Escrituras Sagradas e Jesus abriu exatamente no livro de Isaías, capítulo 61, verso 1 e verso 2, aonde ali conta, a respeito do Messias Jesus. Fala essa profecia a respeito da messianidade de Jesus e a sua missão que ele veio fazer aqui nesta terra. Então, a Bíblia diz para nós que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar liberdade aos cativos, curar os enfermos, fazer com que os surdos ouvem, os cegos enxerguem, tá? Os coxos andem,
tá? E apregoar o ano aceitável do Senhor. Tá? Quando nós, queridos, comparamos a missão de Jesus, o que ele fez, com Isaías capítulo 61, nós podemos identificar exatamente Jesus dentro desta profecia. Por isso que Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ali em meio àquela multidão que estava ali na sinagoga naquele dia, naquele sábado, Jesus disse: eu sou exatamente o cumprimento desta profecia. Tá? Eu estou aqui para isso, eu vim aqui para cumprir com esta missão, que é libertar os cativos, né? Salvar do pecado aqueles que estão encarcerados, curar os enfermos, tanto os físicos como os espirituais. Tá? Então Jesus disse: eu sou exatamente esse Cristo que profetizou Isaías. Só, queridos, que quando Jesus disse que ele era o Cristo, era exatamente essa pessoa da profecia de Isaías, muitos daqueles que estavam ali pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque o Cristo que eles estavam esperando, queridos, não era o Cristo que eles estavam vendo. Quer dizer, Jesus para eles não tinha o perfil do Messias que eles estavam aguardando. Por isso começaram a rejeitar a Jesus. Porque Jesus veio cuidar dos pobres, dos necessitados, desamparados, tá? Os desafortunados. E naquele contexto, o povo judeu não esperava um Jesus assim. Eles esperavam um Cristo que viria, né, da corte, da riqueza. Esperava um Jesus que fosse rico. Esperava um Jesus que vinha ali da linhagem realeza. Tá? Esperava um Jesus que viesse para libertar o povo do romanismo, né, que naquele imperiava, né, ou imperava naqueles dias. Então, o Cristo que eles esperavam, queridos, é que fosse salvar a nação, né, do Império Romano. E não Jesus que viesse, né, como um pobre, que não tinha onde morar e que a sua visão estava voltada exatamente para a classe de pessoas. Quer dizer, Jesus veio para salvar a todos, mas Jesus, ele ocupou mais tempo da sua missão, o maior tempo da sua missão, cuidando exatamente dos necessitados, dos desamparados, aqueles abandonados, tá? Aqueles que eram condenados pelos líderes judeus, né, como indignos do reino dos céus, por exemplo, como os cobradores de impostos. Então, Jesus, ele deu muita atenção para estas pessoas. Tá? Então, queridos, Jesus não intitulava aos olhos dos líderes judeus, porque ele não tinha esse perfil do Cristo que eles estavam esperando, que vinha da corte da realeza, rico, poderoso. Tá? Claro que Jesus era poderoso, tinha poder, mas o poder de Cristo era espiritual, tá? Não era material. Então, queridos, Jesus, ele foi rejeitado, tá? Não era esse o Cristo que eles estavam esperando, e não é o Cristo que eles continuam, que eles esperam ainda hoje. Eles esperam um Cristo de acordo com o perfil deles, tá? De acordo com o desejo do coração deles, e não um Cristo como Jesus veio exatamente com esta missão
de cuidar dos necessitados, tá? Agora, queridos, Jesus, ele nos deu um grande exemplo e uma missão também. E qual que é a missão que ele nos deu? A missão, ontem, por exemplo, nós estudamos uma lição que diz que nós precisamos cuidar dos estrangeiros, das viúvas e também de todos os desamparados, necessitados, tá? Órfãos, né? Então, essa foi a missão que Jesus deu para cada um de nós, tá? E eu quero dizer para você que não tem uma forma de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, maior do que esta, tá? Exatamente de cuidar, queridos, dos nossos irmãos necessitados. Tá? Esta é a maior missão que Jesus colocou nas nossas mãos, tá? E todos nós recebemos dons e talentos de Deus para ser usados na sua missão, para ser usados na sua obra, tá? Tamanha, queridos, era a forma como era anunciado a chegada do Messias que o povo esperava naquela ocasião, né, naquela cultura, naquele tempo, naquele contexto, que João Batista, quando estava preso, por exemplo, nós podemos encontrar em Lucas capítulo 7, 19 e 23, ele enviou dois dos seus discípulos para ir até a Jesus e perguntar se Jesus realmente era o Cristo que eles estavam aguardando, que eles estavam esperando. Tá? E o que foi que Jesus fez? Jesus disse para aqueles discípulos de João, olha, aquilo que vocês estão vendo e ouvindo, seja isso a resposta que vocês vão levar para ele. Tá? E o que eles viram? Eles viram Jesus curando pessoas, eles viram Jesus cuidando dos necessitados, libertando os cativos das mãos de Satanás, pessoas endemoniadas, né, que estavam ali como escravos nas mãos do inimigo, tá? Salvando pessoas, né, condenadas pela liderança judaica como indignos do reino dos céus, né? Então, queridos, Jesus disse assim, diga para João aquilo que vocês estão vendo e aquilo que vocês estão ouvindo. E agora compare com as profecias de Isaías e vê se realmente eu sou ou não esse Cristo que Isaías profetizou. E foi exatamente isso que eles fizeram, né? Eles foram até João e contaram para ele aquilo que eles viram na pessoa de Jesus. E João não teve realmente nenhuma dúvida de que Jesus era o Cristo prometido, o Cristo das profecias, o Cristo que eles estavam aguardando, o Cristo que eles estavam esperando, aquele que viria para salvar o pecador dos seus pecados. Tá? Então, queridos, concluindo aqui a nossa lição de hoje, verdadeiramente, queridos, nós temos uma imensa missão que Jesus colocou em nossas mãos e Ele mesmo exemplificou para nós o que nós devemos fazer. Então, é desta forma, queridos, que nós estamos, então, guardando os nossos tesouros no céu, onde a ferrugem não consome, o ladrão não rouba, né? E a traça não corrói. Fazendo o quê? Exatamente fazendo isso, queridos, que é anunciando, né, o Jesus que veio nos salvar, o seu grande amor, através do amor com o nosso próximo. Tá? O que diz o mandamento, o segundo mandamento que Jesus diz? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Amar o próximo como a nós mesmos, querido, é nos colocar
na condição que está o nosso semelhante, que está o nosso irmão. Colocar na mesma condição, ter o mesmo sentimento, tá? E desta forma nós estaremos então ajudando, salvando, libertando. E quantas pessoas nós precisamos salvar da escravidão do inimigo, da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, tá? Quantas pessoas cegas espirituais que já não enxergam mais, né? Não consegue ver diante da sua frente uma solução para os seus problemas. Por quê? Elas estão cegas e elas precisam ver. Estão surdas e precisam ouvir. Tá? Pessoas, queridos, que já, espiritualmente falando, elas já estão mortas, precisam ser ressuscitadas. E Jesus nos deu esta missão. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua missão, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que Deus esteja contigo, te ajudando você a cumprir com a sua missão como missionário enviado por Deus. Tá? Foi para isso que Jesus nos chamou. Queridos, tenha você um ótimo dia, que Deus te abençoe e até a próxima lição. Nós teremos uma lição maravilhosa para estudarmos amanhã. E Deus vai nos dar esta oportunidade, se Deus quiser. Estaremos juntos na nossa sala, onde a palavra de Deus é aberta, onde nós estudamos com o desejo de seguir conforme a ordem do nosso querido Jesus. Amém? Até logo.